Bom dia, pessoal, beleza? Estou aqui para falar um pouco com vocês sobre um assunto rápido, né? Na verdade, é um tema bem longo, mas eu vou fazer uma síntese aqui, focar na revisão para a prova, né? Capitalismo, economia de mercado, keynesianismo e liberalismo e neoliberalismo. Beleza. Primeiro, olha só, vocês entenderem o que é o capitalismo. O capitalismo é um modelo, na verdade, um modo de produção. Toda economia, né? Para que serve a economia? Ela serve para produzir, né? Ela serve para organizar a produção e a distribuição de bens e serviços. Isso vocês aprenderam lá no fundamental. Então, beleza, aqui pegamos. Que tipo de economia pode existir? Pode existir uma economia de subsistência, pode existir uma economia planificada, organizada pelo Estado, pode existir uma economia voltada para o mercado. É justamente dessa aí que a gente vai falar, o capitalismo. O capitalismo, a princípio, é um tipo de economia que evoluiu, onde a produção de mercadorias, de bens e serviços é voltada para o mercado. É no mercado que é distribuído que acontece a distribuição desses bens e desses serviços, né? Beleza? Tranquilão? Então a gente já sabe aqui o que é o capitalismo. Então já sabemos o que é o capitalismo, e o capitalismo é um tipo de é um modelo de produção voltado para o mercado. Mas a princípio também tem em mente que o capitalismo é caracterizado principalmente por um modelo de produção, por uma organização econômica onde os meios de produção, ou seja, as ferramentas responsáveis para produzir os bens, né? Principalmente os bens, os produtos, os bens e os serviços, estão na mão da classe capitalista. Quando isso ocorre, temos o capitalismo. O capitalismo ele se desenvolve a partir do século XVI, com as grandes navegações, primeiramente com um capitalismo concentrado no mercado. Depois, a partir da Revolução Industrial, o capitalismo concentrado na indústria. E hoje vivemos a terceira fase do capitalismo, que é concentrado onde os meios de produção estão na mão do setor financeiro, ou seja, dos bancos, né? Esse é o chamado capitalismo financeiro. O capitalismo ele tem, para se desenvolver, na verdade, ao longo do século XIX, XX, ele se amparou em algumas ideologias. Um modelo de produção ele não existe somente por ser um modelo de produção, mas sim porque as pessoas querem que esse modelo de produção seja um modelo preponderante, um modelo que exista aqui, que norteie a produção de bens e serviços. Então, por trás desse modelo de produção existe o que, na teoria, às vezes chama-se de supraestrutura, que é a ideologia. A ideologia, as duas principais ideologias do capitalismo, vocês têm que frisar, justamente, prestar atenção nessa parte aí, que se alternaram ao longo dos séculos XIX e XX, e agora XXI, é o liberalismo, o keynesianismo, o neoliberalismo. Hoje se fala em neo-keynesianismo, mas a gente vai se fixar aqui, se prender aqui um pouco no neoliberalismo. A gente não vai abordar o neo-keynesianismo, não. O que vem a ser o liberalismo? A diferença entre essas duas ou três correntes, na verdade são duas, porque o neoliberalismo ele combina mais com o liberalismo, o nome já diz novo liberalismo. É que requer uma certa participação do Estado na economia. O keynesianismo ele ficou muito forte depois da crise de 29, onde um período que o liberalismo entra em declínio devido à falta, entre os críticos do liberalismo diziam que o liberalismo entrou em declínio devido à falta de regulamentação, de regulação do Estado sobre a economia. Então o Estado vai entrar na economia justamente para regular as operações financeiras e também para incentivar a economia, criando trabalhos, como o New Deal de Roosevelt, e em alguns lugares até desenvolvendo até o próprio capitalismo, como aqui no Brasil a gente teve o desenvolvimentismo associado ao keynesianismo,
onde o Estado acabou provendo, né, impulsionando o capitalismo. O Estado fez o papel do capitalista, onde não existia o capitalismo, a figura do capitalista, né? Então esse é o keynesianismo. Só então que ele, até a década de 1970 ele ia muito bem, só que na década de 1970 ele começa outras crises econômicas começam a abalar esse sistema econômico que na Europa era conhecido como sistema de bem-estar, ou seja, de bem-estar social, o welfare state, né? O estado de bem-estar social. Então, críticas que existiam sobre esses sistemas começaram a ficar cada vez mais contundentes, mais fortes. Aí que entra o neoliberalismo. O neoliberalismo, na verdade, já era uma ideia, já era uma ideologia propagada há 30, 40 anos atrás, né? O Friedrich Hayek e outros pensadores, né? Que Leopold von Mises, que criticava essa ação, esse excesso de participação do Estado na economia. Eles diziam que o excesso de gastos públicos levava ao endividamento público, né? Então, justamente pela dívida pública ter crescido muito nesse período, é que a crítica do neoliberalismo vai se tornar mais contundente e mais forte, beleza? Então, hoje, né, a partir da década de 70, 80 e 90, o neoliberalismo começa a se expandir. A princípio, em 1973, ele tem a sua primeira experiência no Chile com o ditador Pinochet. E na década de 1980, e final da década de 70 e começo da década de 1980, com Margaret Thatcher na Inglaterra e Ronald Reagan nos Estados Unidos. E a partir da década de 1980 e começo da década de 1990, através do Consenso de Washington, né, um arcabouço de ideias elaboradas, né, em uma reunião em Washington, na capital dos Estados Unidos, em 1989, que incentivava e, na verdade, divulgava, né, que o neoliberalismo teria que ser ampliado junto com as suas ideias de livre circulação de mercadorias, de mercado de diminuição das barreiras tarifárias, né, alfandegárias, com controle da dívida, com controle da inflação, e tudo isso, por trás de tudo isso, o controle dos gastos públicos. Os gastos públicos teriam que ser o mínimo possível. Por isso, o neoliberalismo previa e prevê as privatizações, ou seja, aqueles gastos estatais, aquelas empresas públicas, a presença do Estado em alguns setores essenciais, né, em setores de prestadores de serviço, como água, né, luz, esgoto, transporte, teriam que ser retiradas. O neoliberalismo radical mesmo requer a retirada do Estado de quase todos os setores da economia, só ficando mesmo com a polícia e com a justiça. O resto tudo seria privatizado. Isso tem sido feito ao longo da década de 1990 aqui na América Latina, principalmente depois dos governos de Fernando Collor, em 1990, continuando com o Plano Real e etc. Isso se implantou em quase toda a América Latina. Beleza, gente? Então, para não esquecer, capitalismo, meios de produção na mão da classe capitalista. Meios de produção que são prédios, máquinas, são bens de capital. O capital não é dinheiro só. O capital é aquilo que serve para produzir. Mas isso a gente já discutiu em sala de aula. Segundo, o capitalismo teve duas principais ideologias, sendo que uma se desdobrou depois em outra. O liberalismo, depois o neoliberalismo e o keynesianismo. A diferença entre essas ideologias, o importante vocês frisarem agora, é que uma requer a forte presença do Estado, o keynesianismo, né? E a outra, uma presença menor do Estado na economia, que é o liberalismo e o neoliberalismo, chamado Estado mínimo. Beleza? Então, ficamos aqui e estudem.